Pronto, pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Passei esse tempozinho de férias, tá? Mas aí a gente começa agora, tá bom? Então nós vamos ver hoje equações de primeiro grau, certo? A nível de EJA, certo? Ou seja, um nível bem básico, ok? Então vamos lá. Ó. Questão do cotidiano pedem uso de equações. Você sabia? Muitos problemas do nosso cotidiano podem ser escritos e interpretados por meio da linguagem matemática, tá? Você deve ter observado nos problemas sobre juros que a resolução de equações é especialmente importante no tratamento dessas situações. Como você viu também, em geral, as questões apresentadas a partir de situações práticas podem ser traduzidas em símbolos matemáticos, certo? É só uma introduçãozinha, só uma leitura básica. Introdução às equações de primeiro grau. Para resolver um problema matemático, quase sempre precisamos transformar uma sentença escrita com palavras em uma sentença escrita em linguagem matemática. Observe. Pessoal, desculpa esse barulho aí porque está tendo uma reforma no meu vizinho aqui, né? Aí, coisas que independem da nossa vontade, tá? Então, observe. Sentença com palavras. Duas maçãs, certo? Mais 820 gramas de maçãs dá o total de 1.220 gramas de maçãs. Qual o peso de cada uma das maçãs? Certo? Então, como é que seria a sentença com símbolo? Seria assim, ó. Duas maçãs equivale a 2x, ok? Duas maçãs equivale a 2x. Mais, é o mais aqui, ó, o símbolozinho de mais. 820 é o 820 aqui, tá bom? Dá o total. O que é o dá o total? É igual. Dá o total de 1.220. 1.220, tá aqui. Certo? Qual o peso de cada uma dessas maçãs, né? Saber o peso de cada uma delas. Na verdade, se a gente for falar fisicamente, não é o peso, seria qual a massa dessas maçãs. É porque o cotidiano fala em peso, né? Mas o certo é falar em massa, tá bom? Peso lá na física, lá nas ciências, vocês vão ver que é massa vezes a gravidade, né? É bem diferente. A gravidade de quem? Da Terra, né? Que é aproximadamente 10, a gente arredonda para 10, tá bom? Normalmente, na sentença matemática, aparecem letras conhecidas como variáveis ou incógnitas, certo? Variáveis ou incógnitas são palavras sinônimas, sendo necessário conhecer o valor desconhecido delas, que é o objetivo do estudo das equações, tá certo? Vamos passar mais. Equações do primeiro grau com uma variável, certo? Observe a balança ao lado, essa balançazinha aqui, ó, tá? 820, 1220, ó. Vou colocar mais duas maçãzinhas aqui, né? Exatamente para poder ficar igual, porque duas maçãs com mais 820 gramas, né? Vai dar um total de 1220. Por isso que a balança está equilibrada, tá bom? Então a balança está equilibrada. Ó. No prato esquerdo há uma massa de 1220 gramas, formada por duas maçãs de mesma massa, e no prato direito, né? Uma massa de 1220 gramas, né? Quanto pesa cada maçã? Então vamos lá, vamos para a solução. Duas maçãs mais 820 é igual a 1220. Então essa aqui é a sentença com palavras. Usaremos uma letra qualquer, por exemplo, o x, né? Que foi o x que a gente botou lá na equação, tá bom? Para simbolizar a massa de cada maçã. Utilizando símbolos matemáticos, a equação pode ser escrita como se segue. 2x mais 820 é igual a 1220. Então, é a sentença com símbolos matemáticos. Tá bom? Certo? O que é sentença com palavras, né? Duas maçã. Maçã é palavra. Tá bom? G é de gramas. G é de gramas, né? 820 G, 1220 G. G é de gramas. E aqui é a sentença com símbolos matemáticos. Ou seja, em vez de maçã, eu botei o x. Né? Em vez de gramas eu não botei nada, em vez de gramas eu não botei nada, tá bom? É só 1220, 820, é só os números, quer dizer, os números e o símbolo, tá bom? Que é o x, que é a variável, que é a incógnita, tá bom? Esse é um exemplo de equação com uma variável, usada na equação de muitas situações reais. Em toda equação, iremos encontrar o quê? Uma ou mais letras indicando valores desconhecidos, denominados incógnitos, pode ser x, pode ser y, pode ser z, pode ser A, B, C e assim vai, tá bom? O sinal de igualdade, que é esse sinal aqui, representado pelo símbolo igual, né?
expressão à esquerda da igualdade, denominada primeiro membro, ou membro da esquerda, e a expressão à direita da igualdade, denominada segundo membro, ou membro da direita. Ou seja, ó, o que está antes do igual, né, é o primeiro membro, o que está depois do igual é o segundo membro, certo? O que está antes do igual pode ser chamado de membro da esquerda, o que está depois do igual pode ser chamado de membro da direita, ok? No exemplo, a letra X, passar um pouquinho aqui, ó. No exemplo, a letra X é a incógnita, né, ou o termo desconhecido da equação. Incógnita ou termo desconhecido, por quê? Porque você não conhece, ele é desconhecido. Então, 2x mais 820 é o primeiro membro, sinal de igualdade, que é igual, e 1220 é o segundo membro, tá bom? As equações do primeiro e do segundo membros da equação, são os termos da equação. Então, quando eu pergunto quais são os termos da equação, aí você coloca o primeiro membro e depois você coloca o segundo membro, né? Ou seja, você coloca o que está antes do sinal e depois você coloca o que está depois do sinal, tá certo? Para resolver essa equação e obter o valor de x, utilizaremos o seguinte procedimento. Então vamos lá. 2x mais 820 igual a 1220, que é a equação original. Beleza. 2x mais 820, aí ele coloca aqui menos 820, né? Depois iguala a 1220, né? E como colocou menos 820 aqui, coloca aqui também menos 820. Né? Ou seja, porque é como se o 820 tivesse saído daqui, fosse para depois do igual. E quando ele passa para depois do igual, ele passa com o sinal de menos, tá bom? Então são duas formas de você pensar, certo? Você pode colocar o menos 820 aqui, para cancelar com o 820 daqui, né? E quando coloca aqui, você coloca aqui também, quer dizer, as duas equações com o mesmo número, com o mesmo sinal, tá bom? É nesse sentido. Aí pronto, aqui cancela, que é 0, 820 menos 820 é 0, e 1220 menos 820 vai dar 400. Aí pronto, o 2 aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, vai ficar 400 dividido por 2, vai ficar 200, tá bom? Certo? Então, ó, subtraindo 820 nos dois membros e dividindo por 2, né, os dois membros da solução, certo? Aí pronto, a solução é 200. Resposta, cada maçã pesa 200 gramas, certo? Importante, quando adicionamos ou subtraímos valores iguais em ambos os membros da equação, a relação de igualdade entre elas é preservada, tá bom? Da mesma forma, quando multiplicamos ou dividimos ambos os termos da equação por um valor não nulo, a equação permanece em equilíbrio. Esse processo permite determinar valores das incógnitas da equação e é conhecido como obtenção das raízes da equação, ou simplesmente resolução da equação. Então, quando ele pedir quais são as raízes, então qual é a raiz da equação, você vai exatamente calcular o valor de x, você vai achar o valor dessa variável, né? Ou então simplesmente ele pergunta qual a resolução da equação, aí quanto é o valor de x, tá certo? Então pode perguntar de duas maneiras, quais são as raízes, então qual a raiz. Quando ele fala quais são as raízes é porque tem mais de uma solução, ou seja, o x tem mais de um valor, certo? Mas isso geralmente ocorre para a equação de segundo grau, no nosso caso seria para a equação de primeiro grau, tá bom? Ou então ele vai perguntar qual a resolução da equação, aí você vai botar, né, achar o valor de x. Observe o exemplo e perceba como as equações nos ajudam em várias situações. Um pedreiro precisa erguer uma casa de 260 metros quadrados de área construída. A casa deverá ter 3 quartos do mesmo tamanho. Qual deverá ser a área de cada quarto se as outras dependências da casa ocupam 140 metros quadrados? Certo? Solução. Solução. Como os 3 dormitórios têm o mesmo tamanho, né, ó, casa com 3 quartos iguais do mesmo tamanho, tá bom? Isso é, mesma área, chamaremos de x a área de cada dormitório. Então, se são 3 dormitórios, então são 3x, tá certo? Ok? Aí pronto, a equação que aprender esse problema é a seguinte, 3x mais 140 igual a 260. Por quê? Porque são 3 quartos iguais, então 3x, né? E qual deverá ser a área de cada quarto se as outras dependências da casa ocupam 140, né? Então todas as outras ocupam 140, certo? Então 3x mais 140 vai ser igual a quanto? Quanto é o total? Então o total 260. Pronto, a equação é essa, certo? Aí uma dica, ó, é isolar o x no primeiro membro. Quando eu isolo o x no primeiro membro, ó, certo? Eu vou ficar como? 3x mais 140 igual a 260.
Aí 3x mais 140 menos 140 é igual a 260 menos 140. Ou seja, se eu subtrair 140 aqui, eu vou subtrair aqui também. Aqui eu subtraio para cancelar, certo? E aqui eu vou só subtrair. Então 260 menos 140 vai ser o quê? Vai ser 120, certo? Então x vai ser igual a quanto? 120 dividido por 3, que vai me dar 40. Tá bom? Então cada quarto deverá ter 40 metros quadrados, certo? Lembrando, toda vez que a gente falar em área, né? Se o comprimento lá for, se a medida for em metros, então vai ser metro quadrado. Se for em centímetro, vai ser em centímetros quadrados. Se for quilômetro, vai ser quilômetro quadrado. E assim vai, quando for em área. Beleza? Ok? Então, até a próxima, pessoal. Vamos dar um like para o professor, beleza? Vamos ajudar o canal. E vamos fazer as questões lá do formulário do Google. Beleza? Grande abraço, valeu!